Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa última reunião do ano, a reunião de dezembro de 2020. Estamos iniciando hoje, no dia 14 de dezembro de 2020, a sessão pela manhã. Né? Nós temos aí vários processos para julgamento e vamos, como sempre, a nossa sistemática, nós antecipamos aqueles processos que têm sustentação oral ou a pedido de acompanhamento, para que os patronos não fiquem esperando na sala de espera. Então, a gente vai seguindo, se tiver mais de um, nós vamos seguindo na ordem. Então, aqui vamos iniciar o processo que, hoje pela manhã, nós temos uma sustentação oral já agendada, que é o número 20 da pauta, que é de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, não é isso? Banco ABM Anro Real S.A. Então, nós temos aí um pedido de sustentação oral e eu peço, então, que já verifique se os patronos, que é o patrono do contribuinte, e também a procuradora, que também se inscreveu para participar em todos os processos. Se já estiverem presentes, já podem entrar. Bom dia, conselheiros. Bom dia, conselheiro. Bom dia, Patrícia. Bom dia, bom dia, doutora Patrícia. A doutora Patrícia é a procuradora que vai acompanhar todos os processos, não é isso? Sim. Todos os processos. E aí eu vou, então, começar aqui, enquanto, por favor, nosso apoio também está adentrando, já vimos aqui que começou, os procedimentos. Doutor Leandro, ia ser o doutor Leandro Cabral, e agora é a doutora Gabriela Lima. Então, seja bem-vinda. Bom dia, doutora Gabriela. Está tudo ok? Está nos ouvindo? Está nos vendo? Obrigada, conselheira. Tudo ok, vendo e ouvindo. Certo. Então, aqui eu vou só fazer a chamada dos conselheiros, né? Estão todos presentes. Conselheiro Mário. Presente, presidente. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia, pessoal. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro João Vitor. Oi, bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo. Conselheiro Marcelo, suplente convocado para completar o colegiado. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, bom dia, que vou presidir as sessões. Então, a partir daqui, eu vou só fazer sempre uma chamada rápida, só nomeando os conselheiros a cada início de intervalo. Bom, podemos, então, a senhora então, já conhece, é a nossa conhecida aqui, né, já conhece a temática, né? Eu vou, então, pedir para o relator, se for possível, iniciar o relatório, e aí depois a senhora tem uns 15 minutos para fazer a sustentação oral. Pois não, conselheiro Maurício. Número 20 da pauta, recorrente Banco ABM Anro Real S.A. e Fazenda Nacional. Tem recurso das duas partes. Deixa eu passar o relatório, então. Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional pelo Processo Passivo. Na origem, cuida-se de auto de infração DEBICAD 37.29618.7 para cobrança de multa CFL 68 por ter a empresa apresentado a GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212. Noticiou atuante que as omissões referir-se-iam aos valores relativos à remuneração paga aos empregados de PLR, Vale Transporte, ambos em desacordo com lei específica, bem como a título de abono único, no período de fevereiro a dezembro de 2005. O relatório fiscal encontra-se as folhas 77175 do processo, impugnado do lançamento as folhas 8806 da TRJ de São Paulo julgou procedente as folhas 139 no 51, apresentado o recurso voluntário às folhas 212-232, a segunda TO, após conhecer parcialmente do apelo, deu-lhe parcial provimento por meio do acordo 2402-004-008, folhas 356 a 367, designada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial às folhas 368 e 375, impugnando ao final fosse reformada a decisão recorrida no ponto em que determinou a aplicação do artigo 32 da Lei 8.212, em detrimento do 35A do mesmo diploma legal, para que fosse adotada a tese exposada no acordo paradigma, devendo-se verificar na execução do julgado qual norma mais benéfica, se a soma das duas anteriores, né, a 35.2 com a 32.4 da norma revogada, ou a do artigo 35A da redação nova. Em 20 de novembro de 2014, as folhas 376 e 377,
foi dado seguimento ao recurso para que fosse rediscutida a matéria cálculo mais benéfico da multa aplicada. Na sequência, houve interposição de embargo de declaração pela unidade da RFB responsável pela execução do acordo, oportunidade que suscitou contradição no acordo embargado de folhas 378 e 379, que foram admitidos pelo presidente da turma as folhas 388 e 391. Em 7 de junho de 2017, as folhas 393 e 399, a turma ACOR julgou os aclaratórios de forma a modificar o resultado do julgamento do acordo embargado, passando a constar em seu dispositivo. E aqui eu abro aspas. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecerem parte do recurso para, na parte conhecida, em dar provimento parcial a fim de excluir da autuação os valores correspondentes ao PLR e auxílio transporte no período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2005, após, em relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência do MP 449, para adequação da multa aplicada no artigo 32A como mais benéfica. Cientificada, a Fazenda ratificou os termos do seu recurso, folhas 401, intimado do julgamento do recurso voluntário do acordo de embargos, assim como do recurso interposto pela União, em 12 de setembro de 2017, folhas 409, o passou apresentou o embargo de declaração de folhas 432 e 436, considerados tempestivos, por meio dos quais sustentou ter havido omissão no acordo embargado, que foram rejeitados pelo presidente da turma. Em 27 de setembro de 2017, apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso da União, pugnando ao final pelo seu não conhecimento e subsidiariamente pelo seu envolvimento, folhas 469 e 479. Também conformado, o autuado enviou o recurso especial às folhas 561 e 592, propugnando ao final fosse reformado o acordo recorrido na parte que lhe era desfavorável, para determinar o cancelamento da autuação debatida e exonerar os pretensos débitos que consignou no recurso. Em nome de abril de 18, as folhas 852 e 842, foi dado seguimento parcial ao recurso do contribuinte para que fosse rediscutida a matéria, em subsistência do aí decorrente de multa por falta de entrega de GFIP, diante do reconhecimento da decadência da obrigação principal. Não foi dado seguimento às matérias. Aí é a exclusão da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória em caso de sucessão e da necessária aplicação da coisa julgada existente favorável ao contribuinte. Facultada a interposição de agravo, o prazo transcorreu sem recurso, intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 4 de maio de 2019, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas das folhas 856 e 863, propugnando fosse negado o provimento ao citado recurso, mantendo-se o acordo proferido pela turma ACOR por seus próprios fundamentos, pelos seus próprios jurídicos fundamentos, bem como com fundamentos nas razões lá expendidas. Presidente, esse é o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar a sustentação oral? Pois não, doutora Gabriela. Conselheira, eu posso compartilhar a tela com vocês? Pode sim. Vocês estão vendo o PowerPoint? Não. Ainda não. Eu vou tentar mais uma vez. Vocês receberam o memorial? A gente encaminhou. Sim, o memorial sempre chega. Verifiquem aí, porque vai direto para a nossa caixa, aqui nós temos uma caixa de memoriais. Agora sim está compartilhando. Tudo bem, então posso seguir com a sustentação? Pois não. Então, como o relator já bem detalhou o caso, eu vou pular essas questões de tramitação processual e vou direto ao ponto. O RESP da Fazenda trata exclusivamente da questão da multa do recálculo, na forma que foi definida, que seria pelo artigo 32A, e a Fazenda requer que seja pelo 35A, e o nosso recurso foi admitido em 2 matérias. A matéria 1, existência do auto de infração da obrigação acessória decorrente da multa por falta de entrega da GFIP, e a matéria 2, que é a questão da decadência, operada também sobre o auto principal, sobre o artigo 150, parágrafo 4º. Essas matérias acabaram sendo aglutinadas em uma só, então vai ser uma matéria 1 apenas. Em relação ao recurso da Fazenda, a gente já traz a questão do descumprimento do artigo 67 do RICARF, porque a gente entende que no paradigma trata de descumprimento de obrigação acessória, enquanto no nosso caso concreto,
a gente trata de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória, enquanto o acórdão recorrido determinou o recálculo da multa do artigo 32 em substituição ao 35. Então, a gente acha que não haveria uma similitude fática entre o acórdão paradigma e o caso concreto. Em relação ao mérito, a gente requer a aplicação da multa mais benéfica, que seria a do artigo 32, enquanto a Fazenda requer a do 35, conforme eu já falei. Mas a gente entende que a multa do 35 não seria possível que fosse aplicada nesse caso, porque se fosse, haveriam duas multas vinculadas. Que uma já foi aplicada na obrigação principal e novamente seria aplicada agora na obrigação acessória. Nós fazemos também aqui um entendimento super recente do CARF, de outubro de 2020, inclusive da própria Câmara Superior, que traz essa questão do descumprimento da acessória desvinculada da obrigação principal, que é justamente o nosso caso. A obrigação principal foi cancelada em razão da decadência 150, mas a multa acessória permanece. E nesse entendimento, a turma concluiu que haveria, como são casos conexos, são vinculados, não haveria sentido da obrigação acessória permanecer, mesmo com o cancelamento da obrigação principal. E aí a gente trouxe aqui alguns trechos que a gente considerou importante, disponível para vocês. E uma coisa que chamou nossa atenção também, que ocorreu recentemente, foi um fato novo, que é o parecer SEI número 11315 de 2020, no qual o Ministério da Economia dispensa a PGFN de contestar, recorrer, etc., e orienta a Receita a revisar de ofício os lançamentos já efetuados com base na retroatividade benigna do artigo 35, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%. Então, caso se admita o recurso da Fazenda e se aplique o artigo 35A, a gente requer a aplicação desse parecer para limitar a multa em 20%. Agora, passando para o nosso recurso, nós trazemos aqui os dois paradigmas que nós apresentamos, que tratam de forma clara essa questão de que a multa depende do principal, são vinculados, então, uma vez que a multa, ou que a obrigação principal é cancelada, a multa também deve ser cancelada. Trouxemos aqui um outro acórdão também sobre essa mesma matéria, e é basicamente isso que a gente pede. O não conhecimento e desprovimento do recurso da Fazenda e o conhecimento e provimento do nosso recurso. E é isso. Obrigada. Podemos passar, então, ao voto? Sim, presidente. A Fazenda Nacional apresentou seu recurso especial tempestivamente, processo movimentado em 19 de setembro de 14, foi no 892/1637, 1640/2010-74, ao qual esse feito se encontrava penso até 14 de abril de 2015, para a ciência do acordo de recurso voluntário e recurso apresentado em 21 de outubro de 2014, folhas 894 daquele processo. Passo mais à frente a análise dos demais requisitos para sua admissibilidade. Por sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitou os impagos considerados tempestivos em 26 de janeiro de 2018 e apresentou tempestivamente seu recurso especial em 9 de fevereiro de 2018, folhas 560, preenchido os demais requisitos que ele passa a conhecer. Como já relatado, os recursos pelo segmento admitido para que fossem rediscutidas as matérias cálculo mais benéfico da multa aplicada e subsistência do AI com auto-infração de obrigação acessória decorrente de multa por falta da entrega de GFIP diante do reconhecimento da decadência da obrigação principal. E aí o acordo recorrido e o embargado, né, foi assim emendado, né, a decisão está aí adiante, do conhecimento do recurso da União. Conselheiro, só uma questão de ordem. Nós temos a ordem cronológica dos recursos, que sempre o primeiro é o da Fazenda, né, porque ela é cientificada primeiro, mas nós temos a ordem lógica. O senhor vai julgar primeiro o da Fazenda? Não, né? Porque tem que ser primeiro o da decadência, certo? A decadência vem primeiro, tem que ser primeiro do contribuinte. Queria pedir para inverter. Se você... Isso aqui é o conhecimento só, presidente. Ah, tá. Não, mas o conhecimento faz parte do recurso. Bom, você vai analisar os conhecimentos dos dois primeiros, é isso? O do contribuinte eu já conheci, já. Tá.
Ok. Tá? Ok, eu só estou pedindo porque é só para a gente seguir a ordem lógica, né? Primeiro a matéria preliminar e depois... Tá bom, obrigada. Sustenta a autuada em suas contrarrazões que existiria divergência jurisprudencial suscitada, na medida em que não haveria similitude fática entre os acordos envolvidos. Que no paradigma analisou-se a multa por descumprimento de obrigação acessória lançada em processo em separado, enquanto que no paradigmático tratar-se-ia de outra situação, de multas lançadas em conjunto no mesmo processo. Sem razão autuada. Não me parece que tenha sido exatamente dessa forma, a julgar pelo relatório do voto condutor do acordo paradigmático 2401-0027, cujo excerto transcreve-se a seguir. Trata-se de auto-infração lavrado com fundamento na observância de obrigação tributária acessória, prevista na Lei 8.212, que consiste em a empresa apresentar GFIP, Guia de Recolha de Informação Social, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. E ainda que assim não fosse, não vejo que eventual diferença pudesse ser tomada como decisiva para não caracterizar a diferença substancial, no momento nos casos em que a turma recorrida, ciente de que houvera, ainda que em outro procedimento, lançamento de multa por descumprimento de obrigação principal associada àquela em que está analisando, decidiu e concluiu por aplicar dispositivo ou sistemática diversa daquele que se valeu o colegiado paradigmático. O fato é que, em ambos os casos, houve o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, ao mesmo tempo em que se exigiu a multa por descumprimento de obrigação principal àquela associada, ainda que, porventura, as tenham sido formalizadas de forma distinta, é dizer, no mesmo ou em outro processo administrativo. Nesse rumo, não vejo qualquer reparo a ser feito no despacho de admissibilidade, razão pela qual encaminho para o conhecer do recurso da União. Eu estou conhecendo o recurso da União, presidente. Tudo bem, eu vou até tomar os votos, mas eu peço que façam os recursos em separado para não ficar misturando, sabe, conhecimento dos dois. Então, tem um recurso do contribuinte que é decadente. Primeiro, já conheceu, a gente julgaria. Depois, mas tudo bem, o conselheiro já proferiu o voto desse conhecimento, eu vou tomar os votos. O conselheiro não está conhecendo, mas o julgamento vai ser depois, porque a gente primeiro tem que buscar a decadência. Conselheiro Mário. Conheço, presidente, acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu também acompanho. Então, o contribuinte, né? Do contribuinte, você já conheceu, não houve dúvida nenhuma, né, com relação ao conhecimento do contribuinte, eu vou depois tomar os votos junto com o mérito, quando ele for julgar o mérito. Então, em relação ao recurso da PGFN, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Agora, então, podemos passar para o mérito do contribuinte? Vamos sim. Nesse ponto, aduz o sujeito passivo que, nos casos de decadência, o tratamento dado a multa por descumprimento de obrigação acessória deve seguir a mesma sorte daquele conferido a obrigação principal correlata. Nesse sentido, pleiteou o reconhecimento da decadência relativo ao período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2005. Ocorre que, nos julgamentos relacionados ao abono único, considerando-se que a ciência dos lançamentos em 23 de dezembro de 2010, a existência de pagamento antecipado, a não comprovação de dolo, fraude, simulação, a cobrança relativa às competências de outubro, novembro e dezembro, o colegiado ACO concluiu por declarar a decadência das competências de outubro e novembro de 2005, posto no artigo 150, parágrafo 4, CTN. Nessa perspectiva, a controvérsia síntese a qual sistemática aplicar ao caso, se a do artigo 150, parágrafo 4, seguindo a mesma sorte do ordenamento principal, ou a do artigo 1731, hipótese em que não haveria o reconhecimento da decadência com relação a qualquer período. Pois bem, o assunto, tal como o anterior, não comporta maiores discussões, tendo em vista anunciado súmula CAF 48 de obrigação de obrigatória por esse colegiado, no artigo 72 do regimento interno do CAF. Essa é aquela questão do prazo para decadencial para multa, né? Se é de 173 ou de 172. E eu estou aplicando aqui diretamente a súmula 148 para entender que o prazo aqui é de 1731 e aí as multas estão a salvo da decadência. E eu estou negando o cumprimento ao recurso do contribuinte, presidente, nesse ponto. Sim. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília.
Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Ô, Maurício, aí no principal que sobrou foi só o abono. E que é de 2005 também, como é que é? Só para o... Sobrou uma parcela, assim, eu não vou conseguir te responder de pronto, mas sobrou uma parcela, sim, porque a decadência foi parcial, né? Deu uma decadência com base no 150 lá no principal. E aí a tese do contribuinte é estender essa sistemática para multa, né? E eu estou aplicando a súmula, mas certamente ficou parcela lá a ser cobrada, né, no principal. Presidente, eu posso só esclarecer esse ponto? Sim, foi esclarecimento de fato, pode. É isso mesmo, doutora Rita, sobrou apenas o período de dezembro no principal. Ah, ok, obrigada. Eu acompanho pela aplicação da súmula, presidente. Eu também acompanho. Então, em relação ao recurso especial do contribuinte, eu tomei junto também o conhecimento, né, que não houve dúvida, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, vamos ao recurso especial da Fazenda, que já foi conhecido, né, por unanimidade. Vamos, então, ao mérito, que é a retroatividade benigna. Pois não, conselheiro Maurício. Vamos seguir, então. O recurso especial da União, no mérito, né? A dação fiscal em tela resultaram os seguintes lançamentos. E eu fiz uma planilhinha aí demonstrando lançamentos que foram lavrados aí, né? Por sua vez, como já relatado, as omissões que ensejaram o lançamento da multa em exame referem-se aos valores relativos à remuneração paga aos empregados a título de PLR e vale transporte, ambos em desacordo com o específico, bem como se colocou no período tal aí. Ocorre que os lançamentos relativos aos pagamentos de tipo de PLR e vale transporte em pecúnia foram julgados improcedentes por turma deste Tribunal Administrativo. Os respectivos processos assim podem, inclusive, arquivados. No que toca aos pagamentos a título de abono único, insta observar que as turmas ordinárias julgadoras desse colegiado houveram por bem não adentrar o mérito acerca da incidência ou não da exação, na medida em que o autuado optou por recorrer às regras da Justiça, compulsando especificamente os autos do processo 16.327.001644, no qual se encontra formalizado o lançamento referente a esse fato gerador com relação ao FNDE, pôde-se perceber a notícia acerca da baixa daquele crédito por decisão judicial transitada julgada. Assim sendo, a real possibilidade não mais subsistir os motivos que outrora deram asa ao lançamento da multa em comento. Todavia, em homenagem aos princípios da celeridade e da eficiência, penso não haver óbvio sobre o procedimento de julgamento de tais matérias, cabendo, contudo, a unidade da RFD, no âmbito do controle do crédito tributário subjúdice, aplicar ao resultado deste julgado os reflexos daquilo que foi ou será definitiva e judicialmente decidido. Prosseguindo, então, a decisão recorrida assentou que, para se referir à retroatividade benigna, seria necessário que, por ocasião do seu pagamento, a multa remanescente fosse recalculada apenas com base no artigo 32, parágrafo 5º, da 812, comparada com aquela prevista no 32A, inciso 1 do mesmo diploma, aplicando-se a penalidade que fosse mais benéfica ao contribuinte. No outro giro, a recorrente sustenta que na execução do julgado é que deverá ser ferida a norma mais benéfica, se a soma das duas anteriores ou do artigo 35A. E aqui, presidente, é a questão de aplicação direto da súmula, eu estou aplicando também, nesse caso, a súmula 119, para dar provimento ao recurso da União. Sim. Aplicação direta da súmula. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Aí o principal, na verdade, então, que a gente está discutindo é a questão do abono único referente a dezembro de 2005. Pelo que você está falando, não houve nem julgamento que foi declarado definitividade, é isso? Em razão, aliás, concomitância, em razão de ação judicial, no principal? Sim, e aí não tem informação no processo do desenrolar da ação, né?
E aí eu procedi na análise, e aí a execução, aí a unidade de preparo lá da Receita, ela adequa ao julgamento ao que foi decidido lá no mérito lá principal, né? Ok. Eu vou acompanhar. Sim, conselheira Rita, pode proferir o voto? Eu acho que a advogada ia fazer um esclarecimento de fato. Na verdade, eu queria só trazer novamente a questão do parecer, daquele parecer que eu mencionei durante a sustentação. Obrigada. Isso não é esclarecimento de fato, nós já estamos em regime de julgamento, desculpe. Conselheira Rita, pode proferir o voto, por favor? Eu vou acompanhar o relator e a gente já discutiu essa questão do parecer em outros julgados, né? Nesse caso aqui, como a gente tem a questão da obrigação acessória vinculado às obrigações principais, acaba que a gente mantendo a aplicação da súmula em razão da nossa vinculação. Em algumas outras situações, de fato, o colegiado já está tendo alguma divergência contra esse ponto, mas no presente caso, eu mantenho também como relatora pela aplicação da súmula. Obrigada. Eu voto também com o relator, eu só quero esclarecer para a doutora Gabriela que eu já poupei, porque nós já discutimos muito aqui, não é nenhuma novidade para nós esses pareceres, certo? Isso aí não é um esclarecimento de fato, porque de fato nós já sabemos, temos total conhecimento do parecer, e aí se a gente entrar na aplicação ou não, é a interpretação que cada um tem em relação a isso, cada um já tem um posicionamento em relação a isso. Então, em relação ao recurso da Presidência Nacional, por unanimidade de votos conhecido o recurso e no mérito, dar-lhe provimento, não é isso? É isso, conhecer do recurso da Fazenda para dar provimento e conhecer do recurso passivo para negar provimento, presidente. Sim, certo. Eu até, essas questões que a gente fica, às vezes, na dúvida da execução, eu tive a oportunidade de ver alguns processos, assim, depois, né, que por alguma situação, que algum despacho, alguma coisa tem que fazer, e eles cumprem mesmo, viu? Eu lembro de um caso acho que era de cooperativa, né, que tinha inconstitucionalidade, e eles realmente, na execução, não, embora não tivesse nada a ver, não tivesse nem se tratado dessa matéria no processo, né, os recursos, eles realmente não ficaram do crédito tributário. Bem, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso do contribuinte no mérito dar provimento, e por unanimidade de votos, conhecer do recurso da Fazenda e no mérito dar provimento. Ok? Ficou entendido? Sim. Obrigado, então. Aí eu peço, então, que o nosso apoio conduza a doutora Gabriela à nossa porta da nossa sala virtual. Eu já inverti aqui a ordem da análise, tá? Isso, porque aí a gente fica mais lógico, até o conhecimento e mérito. Obrigada. Obrigada, conselheira. Tchau, até mais. Ótimo dia. Para a senhora também, obrigada. Vamos conseguir aqui agora voltar à ordem normal da nossa pauta. O número 1 da pauta é de relatoria do conselheiro João Vitor, município de Trindade do Sul, contribuinte é município de Trindade do Sul. E só registrando aqui que nós vamos ter o acompanhamento da Fazenda Nacional para todos os processos. Já se encontra aqui a procuradora doutora Patrícia. Pois não, doutor João Vitor. É o recurso da Fazenda Nacional, não é isso? Ele não é retorno de vista, não, né? Não. Ah, sim, eu tenho até aqui. Deixa eu. É retorno de vista, João. Eu fiz aqui a minha colinha. Eu tenho uma pauta com a minha colinha. Sim, é retorno de vista, obrigada. Tá. Então, vou já colocar a decisão, não é isso que a gente sempre faz antes de começar. Vista para o conselheiro Mário. Não tem acompanhamento, não? O patrono não está aí, não? Não, vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. O relator votou por não conhecer do recurso especial. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros contra conhecimento ou ao mérito. Ok, obrigado. É isso, né? Eu só queria recordar mesmo, realmente não me lembrava. Eu faço uma colinha antes, eu vejo que tem, e ponho aqui em outra cor, separa. Cada um tem uma cor, que saiu de pau, senão eu fico confusa aqui. Esse é um recurso, então, interposto pela Fazenda Nacional,
A matéria trazida à discussão é penalidade em multa isolada por compensação indevida, falsa ou falsidade de declaração em GFIP, a multa cobrada com base no artigo 89, parágrafo 10 da Lei 8.212/91. Foi dado provimento ao recurso do sujeito passivo para excluir essa multa isolada. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, conforme paradigmas 2301-002-736 e 9202-005-308, é desnecessária a comprovação do dolo do sujeito passivo para aplicação da multa isolada de 150%. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões e nem recurso. Começando pelo julgamento, e como já anunciado pela presidente, eu entendi que a recorrente não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente. Estou votando por não conhecido recurso, na medida em que, conforme o relatório fiscal de e-folhas 18 e 26, e na minha interpretação, nem mesmo a autoridade lançadora parece ter dispensado a comprovação de dolo do sujeito passivo para aplicação da multa isolada de 150% por compensação falsa em GFIP. O seguinte trecho do relatório fiscal é elucidativo a esse respeito. Aí diz a autoridade que, pelo exposto, a postura do autuado amolda perfeitamente a situação prevista no artigo 72 da Lei 4.502/64, e que fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento. Então, portanto, a autoridade fiscal afirmou estar presente a conduta dolosa do contribuinte, qual teria incorrido em fraude tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Contraponto-se a esse ponto, a decisão recorrida afastara tanto a necessidade da comprovação do dolo, quanto a existência do dolo em si. E já os paradigmas acostados pela Fazenda Nacional tratam apenas da desnecessidade de comprovação pela autoridade fiscal da intenção do sujeito passivo de fraudar o fisco, mas não da existência de fraude. Logo, inexiste similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o caso concreto, moralmente porque a acusação fiscal não dispensou a existência de comprovação da conduta dolosa. Ademais, verifica-se que o recurso especial não abrange ambos os fundamentos da decisão recorrida, o que também inviabiliza o seu conhecimento. Então, estou votando por não conhecer o recurso. Só uma questão até de ordem, né? Nós não verificamos a admissibilidade mediante de relatório fiscal, certo? A admissibilidade, só para lembrar, porque não é uma coisa que todos fazem, né? Então, é bom, de vez em quando, a gente fazer esses esclarecimentos. É sempre cara a crachá, acórdão recorrido, acórdão paradigma. No máximo, a gente vai no relatório, a gente pode, para verificar a situação fática, nos relatórios. Por quê? Porque se a gente vai até o auto-infração, a gente não tem a auto-infração do paradigma, também para verificar se lá estaria a mesma situação. E principalmente porque isso seria se há uma diferença, né? Às vezes acontece assim, a gente vê isso, por exemplo, naqueles casos de auxílio alimentação, que está falando uma coisa, a gente vai ver no auto-infração que é ticket, e aí está falando natura, por exemplo. Mas isso seria uma questão das partes embargarem. Então, a gente na hora da admissibilidade, claro, isso é importante depois na hora do voto. Se for conhecido, aí sim se pode verificar tudo. Mas, assim, na parte da admissibilidade, normalmente, essas mesmas coisas, aquilo tudo que está, o fundamento todo que está na autuação, normalmente é trazido para o voto. Né? Então, a gente pega do voto. Que aí as duas peças que se faz a comparação para a admissibilidade. Só para esclarecer. Bem, aí ficou com o vice-conselheiro Mário, não foi isso? Isso. Só fazendo Você não está conhecendo, né? Só fazendo um adendo, presidente. Nesse caso aqui, a decisão recorrida, ela não só afastou a decisão recorrida não se centrou apenas na necessidade ou não da comprovação do dolo, mas ela entendeu que realmente, no caso concreto, não houve dolo. Então, também tem essa circunstância aí que na minha ótica, permite não conhecer do recurso por não demonstração de divergência. Ok. Normalmente, a gente consegue extrair das peças mesmo, né? Nunca é preciso ir
Normalmente não, mas depois, claro, no voto, a pessoa, o relator pode pegar todas as peças, né? Aí já é uma cognição mais ampla dentro da matéria que tem segmento. Sim. Conselheiro Mário. Bem, presidente, nesse caso, assim, abstraindo até a questão do relatório fiscal, né, obviamente, dei uma olhada no relatório fiscal, eu acho que essa questão do dolo aí, da fraude e tal, que o relatório fiscal, a qual o relatório fiscal faz referência, até um argumento de reforço, pelo que eu entendi, que eu consegui abstrair, eu acho que a autoridade fiscal, independentemente de fraude ou de alguma dessas condutas previstas lá na Lei 4.502, pelos argumentos colocados anteriormente, eu acho que só pela questão da falsidade, no caso, a autoridade autuante já efetuaria o lançamento. Mas isso, eu concordo, que não é por aí que a gente faz a demonstração da divergência ou da inexistência de divergência. Eu acho que tem que ir no voto mesmo. Isso não quer dizer que não se possa olhar o processo, claro. Isso, claro. Entender. Eu digo como fundamento do cotejo, né? Eu costumo olhar mais essas questões quando a gente supera a questão do conhecimento e aí vai para o mérito. Aí eu acho que existe um pouco mais de liberdade. Agora, esse voto do conselheiro relator do recorrido, os fundamentos dele são fundamentos que são bem conhecidos, a gente já analisou isso aqui em outras situações. O relator do recorrido, ele exige, obviamente, a comprovação dessas condutas do artigo 72 da Lei 4.502, e, por outro lado, as decisões paradigmáticas, ambas, elas entendem ser suficiente a questão da prestação de informação falsa. Então, eu entendo, presidente, que esse voto, esse acórdão recorrido, ele não tem nenhuma diferença substancial de diversos outros que a gente já analisou aqui, os paradigmas também não, então não vejo óbice ao conhecimento. Tem algumas questões que a gente pode até discutir no mérito, mas eu acho, sob a minha ótica, o recurso ele deve ser conhecido. Para mim, as situações, elas são claramente divergentes. O recorrido, ele entende necessário a demonstração da ocorrência, como eu disse, das condutas, e os paradigmas, eles dizem simplesmente que a simples prestação de informação falsa já é suficiente para o agravamento. Então, estou abrindo a divergência no sentido de conhecer o recurso. Conselheiro... Presidente, eu queria só fazer uma ponderação. Eu sei que a gente tem que fazer, né, a questão do exame de admissibilidade de cara crachá, mas é porque eu estava realmente olhando aqui. E aí eu fiquei na dúvida se a tese que a Fazenda traz no recurso especial não seria uma tese que, inclusive, inova o próprio lançamento. Porque desde a DRJ, a gente tem visto o debate acerca da aplicação da multa com base na comprovação do fraude. Tanto que a DRJ traz isso na emenda do julgado. Aí a tese da Fazenda não seria uma tese que conflitaria, na verdade, com o próprio lançamento? E aí eu não sei se teria uma questão de inovação aí, se a gente poderia enfrentar isso no mérito. Sim, no mérito, sim. Se o paradigma mostra essa inovação? Na verdade, o paradigma ele é no sentido de que não precisa ter a demonstração de fraude. Sim. Basta que ele utilize de um crédito que não é líquido. Tá, e o acordo recorrido diz que precisa. Mas ele diz que precisa vindo de um histórico onde tanto o lançamento quanto a decisão da DRJ se debruça sobre a questão da fraude. Sim, mas ele falou que tinha que isso é inovação? Não, o acordo recorrido? Não, porque a tese só vem em sede de recurso especial. Sim, então, mas se tem a divergência, me parece até que tem, né, pelo que foi colocado aqui pelo conselheiro Mário, não é diferente de tantos outros que nós já julgamos aqui e já conhecemos, né? Aqui exigiu uma das figuras, né?
E aqui não exigir, e aplicar normalmente, sem exigir. Então, eu entendo que seria isso. Agora, depois, no mérito, se verificar que auto de infração nem que isso seria uma inovação, aí já é uma outra coisa, né? Entendeu, Rita? Esse é o meu posicionamento. Para efeito do conhecimento, né? Ok. É o caso, você se lembra do caso daquele que a gente julgou, que era a despesa de contrato de aluguel de veículo próprio, né? Que tinha também essa questão, o auto de infração não tinha sido sobre isso, porém, isso estava no voto, o voto dizia, não, só para dizer que ela ia para a faculdade com o carro, eu não posso aceitar. Ele dizia o que o auto trouxe. E aí, o paradigma era outra coisa, era exatamente não aceitar ser contrato de valor fixo, e sim ser só ressarcimento. E aí ficou claro que não dava. Né? E ficou evidente também, até porque se eu quisesse aplicar o que eu estava entendendo, eu não ia poder ultrapassar o que a auto-infração não fez, né? Entendeu? Mas aqui, parece-me, assim, pelo que foi dito até agora, que não tem esse show aqui ainda, né? Ok. Bom, o conselheiro Mário, então, está abrindo a divergência conhecendo, né? Conselheira Ana Cecília. Só um minuto, presidente. Eu estava tentando olhar aqui o processo para ver se eu consigo entender melhor. Com relação ao conhecimento, eu estou com uma dúvida, porque os esclarecimentos que foram colocados pela Rita, eu só estou tentando aqui identificar rapidinho. Só olhar. Porque, Rita, eu não entendi bem. O recurso especial da Fazenda Nacional, ela está sustentando que houve... Ele devolve a tese de que, para fins de da qualificação da multa, né, não no caso de compensação, aliás, multa isolada no caso de compensação indevida, de 150%, é que não há necessidade de comprovação do dolo, basta que ele tenha feito uma compensação indevida. Uhum. Só que a discussão sempre passou pela questão da fraude, da comprovação de fraude. A DRJ fala que houve comprovação de fraude, o recorrido fala que não houve. Mas se a gente analisar a tese do recorrido e a tese do paradigma, realmente há uma divergência dos entendimentos se a gente não olhar o histórico do processo, digamos assim. Talvez seja um momento de analisar no mérito, né? Entendi. Pessoal. Não, então, nesse caso, eu acho que dá para conhecer, então. Eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a divergência. Conselheiro Maurício. Com a divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a divergência. Conselheira Rita. Eu vou conhecer. E eu também conheço, então, por enquanto, por maioria de votos, conhecer do recurso. Vencido o conselheiro João Vitor, relator. Designado para o voto vencedor, quanto ao conhecimento. Alguém já tem voto quanto a isso? Eu posso fazer, presidente, fazer? não tem problema não. Eu acho que a gente já tem até, o conselheiro, não sei, conselheiro Mário. Bom, agora então passamos ao mérito. Agora sim, podemos livremente analisar tudo e colocar nossas considerações aí em relação a fundamentos, né? Bem, o conselheiro João Vitor poderia, então, proferir o... Caso seja vencido no conhecimento, o que acabou acontecendo, né? No mérito, voto por negar provimento ao recurso. Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no artigo 89, parágrafo 10, da Lei 8.212 de 91, por compensação indevida e falsa em GFIP, quando inexiste demonstração de dolo pela autoridade fiscal. No entender da Fazenda Nacional, é desnecessária tal comprovação e a responsabilidade por infração tributária depende de intenção do agente. Iniciado o exame da matéria, eu transcrevi o artigo 89, parágrafo 10, segundo o qual, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito a multa de 150%. Como se vê,
quando o fiscal comprova a falsidade da declaração, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma utiliza a expressão quando se comprove a falsidade da declaração, a fiscalização tem o dever legal de comprovar que o contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação dessa sanção, ademais, tem caráter nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa a prova pelo agente autuante da existência de conduta dolosa pelo suposto infrator. Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve ser interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido e consabido que o sistema jurídico tributário federal somente admite a imposição de sanção em dobro, que é o caso, na hipótese de conduta dolosa do fiscalizado. Não são as meras circunstâncias de haver compensação indevida ou de ser realizado um lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente punitivo e que se aproxima, inclusive, do direito penal, mas sim a existência do dolo. Conforme a doutrina do professor Paulo Aires Barreto, significações específicas no discurso jurídico devem ser obtidas a partir dos textos normativos ou do uso de juristas, e não dos dicionários. Como predica Karl Lawrence, termos que obtiverem na linguagem jurídica um significado específico, como, por exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade do negócio jurídico, herança, legados, são usados nas leis, na maioria das vezes, com esse significado especial. Isto é, o conceito de falsidade é normativo e não meramente léxico. Então, corroborando esse raciocínio, a doutrina de Alfredo Augusto Becker. Por hora, peço licença para não ler. Sem contar o fato de que a palavra falsidade já carrega em si uma carga predominantemente pejorativa, o que derrui a alegação de que falsidade poderia corresponder à mera falta de realidade, é inquestionável que a legislação tributária federal, em todo o seu contexto normativo, admite a combinação de sanções de tal magnitude quando presente o dolo do autuado. Exemplificativamente, o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430 de 96 preleciona que a multa de ofício será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 64, isto é, quando houver condutas dolosas relativas à sonegação, à fraude ou conluio. Ou seja, não é o inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação da multa dobrada, mas sim o inadimplemento doloso. Segundo Marco Aurélio Greco, o parágrafo 1º do artigo 44 prevê como evento deflagrador da duplicação qualquer dos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502, que, por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento. No mesmo sentido, a súmula CARF determina que não é a apuração da omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, que exprime a importância do elemento subjetivo dolo. De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais, que desde a edição da Lei 13.670 de 2018 segue um regime unificado com as contribuições previdenciárias, o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96 preleciona que na hipótese de compensação não homologada será aplicada multa isolada de 50%, perdão, não de 150, mas sim de 50%. E diz o parágrafo 17, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isso porque, na hipótese de falsidade, é aplicável a multa de 150%, nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Quer dizer, em ambas as hipóteses retromencionadas, lançamento de ofício e glosa de compensações, relativas aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a multa dobrada somente pode ser combinada quando existente atitude dolosa do contribuinte, sonegação, no caso, fraude, conluio ou falsificação, sendo incabível sua aplicação na circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se presume, vez que não existe no direito brasileiro qualquer princípio que erige a má-fé em regra ou critério de interpretação. Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é vedada a presunção de tão desabusado teor. Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente instituída pela medida provisória 449 de 2008, que incluiu os parágrafos 9 e 10, ao artigo 89 da Lei 8.212 de 91. Posteriormente, tal medida foi convertida na Lei 11.941 de 2009,
ainda vigente e sem alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da medida provisória, vê-se que a alteração teve a finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quer dizer, não há sentido em interpretar-se o parágrafo 10 do artigo 89 de forma dissociada das demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como demonstrado, não dispensam a existência de dolo para aplicação de multa dobrada. Mas não é só. A interpretação conjunta dos parágrafos 9 e 10 evidenciam, sem sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação da multa isolada, pois essa hipótese é regulada pelo parágrafo 9º, segundo o qual os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa moratórios. O parágrafo 10, por sua vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo auditor fiscal, mais precisamente a falsidade da declaração. Isto é, o parágrafo 10 trata de hipótese diversa, na qual a falsidade, o evidente intuito de falsificar, de prestar declaração mentirosa, dolosa, etc., deve estar devidamente comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis, quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada sem o elemento subjetivo dolo, o parágrafo 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o legislador determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio parágrafo 9º, inclusive sem usar a expressão quando se comprova falsidade. Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que o recurso especial, que visa apenas rediscutir esse ponto, deve ser desprovido. No mais, integro ao presente voto as seguintes razões de decidido o acórdão recorrido, e eu destaco alguns pontos que são mais importantes, e aqui vai ficar bastante claro o porquê, também de o relator do acórdão recorrido, Dr. Kleber, salvo melhor juízo, ter entendido aqui que não houve falsidade, por isso que eu entendo. O recurso, ele tinha que atacar os dois fundamentos da decisão recorrida. Um recurso que ataca apenas um fundamento, ele não é um recurso apto a alterar a decisão. Se a decisão tem dois fundamentos, que inclusive são, de certa forma, ambos os fundamentos têm a capacidade de derruir o lançamento, obviamente que o recurso tem que atacar ambos os fundamentos, são fundamentos autônomos que deveriam ser devidamente explorados, o que não aconteceu. Por essa razão que eu coloquei no conhecimento, que o recurso não explorou ambos os fundamentos, também por isso seria inapto, ou inidôneo ou deveria ser barrado já no conhecimento. Mas como fui vencido, e agora analisando a questão da inexistência da falsidade em si, diz o acórdão recorrido, em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, ou seja, isso é um fundamento que está integrado ao voto, que deveria ter sido objeto de recurso pela Fazenda Nacional. Então, voltando, em que pese o ponto de vista da autoridade lançadora, penso que não há elementos suficientes nos autos para concluir pela falsidade nas compensações apresentadas pelo sujeito passivo. Ou seja, se conclui pela existência de falsidade. O fato de indevida compensação não implica necessariamente a falsidade da declaração prestada pelo sujeito passivo. Como exigência imposta pela lei, a penalidade reclama a prova de que o sujeito passivo, mesmo diante da realidade contrária à repetição do indébito pela via da compensação, optou em praticar uma conduta consciente, oferecendo crédito sabidamente inapropriado para tal fim. Ao contrário do que aparenta sustentar o agente fiscal, à época da realização das compensações previdenciadas pelo sujeito passivo, nos anos de 2010 e 2011, o prazo prescricional de 5 anos não era matéria em controvérsia. Longe disso, predominava a orientação jurisprudencial pela aplicação da tese do 5+5 para exercício do direito da repetição, cuja interpretação restou alterada apenas a partir dos julgamentos do ano de 2012, quando o STJ acatou o entendimento vencedor lá do Supremo no recurso extraordinário 566-621 do Rio Grande do Sul. A retificação da GFIP como condição para o pedido de restituição ou compensação de valores indevidamente recolhidos é um procedimento imprescindível para o exercício do direito do sujeito passivo, configurando-se em medida razoável e adequada que retira seu fundamento na competência administrativa de estabelecer critérios e condições para exercer tal direito. Todavia, a presunção do conhecimento da legislação tributária por todos os contribuintes, como destacado pela autoridade lançadora,
não se estende à ocorrência de dolo na conduta do infrator, consistente na vontade consciente de iludir os tributos devidos, cujo elemento subjetivo deve ser efetivamente demonstrado pela acusação fiscal por meio da linguagem de provas. Assim não foi feito. Além disso, quando há controvérsia sobre questões de direito, interpretação ou aplicação da legislação, no âmbito administrativo ou judicial, em que há margem razoável para discussão, impõe-se a necessidade de haver um exame mais percussiente da realidade dos fatos e do comportamento sujeito passivo para que se ateste com segurança a conduta dolosa. Quero dizer com isso que a natureza remuneratória de parte das verbas compensadas pelo sujeito passivo vem sendo discutida ao longo do tempo. A incidência de contribuições previdenciárias sobre os adicionais de férias e de horas extras, por exemplo, é matéria com repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário 593068 Santa Catarina, ainda sem exame, à época do julgamento desse processo, sem exame de mérito pelo STF. Vou ao final aqui do destaque. Não há dúvida que a falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente para a glosa da compensação. Porém, descabe presumir, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo. Logo, o recurso fazendário, segundo o meu voto, deve ser desprovido. Ok. Conselheiro Mário. Tentando abrir meu microfone aqui, mas ele insiste em não abrir. Agora abriu. Presidente, primeiro, fazer algumas considerações a respeito da aplicação de alguns dispositivos da Lei 9.430 e de outras leis que foram citadas ao caso concreto. Eu conheço o histórico da Lei 11.941 e eu sei que o objetivo dela foi justamente naquilo que era possível promover aí ou trazer para as contribuições previdenciárias um regramento semelhante ao dos demais tributos federais, mas quando a Lei 9.430 quis que se aplicasse às contribuições previdenciárias, a Lei 9.430 não, a MP 449 e a 11.941, ela o fez expressamente. Então, eu, com devido respeito às colocações feitas pelo conselheiro João Vitor, eu não entendo aplicáveis às contribuições previdenciárias, os dispositivos que foram citados. Ainda, só voltando, fazendo uma análise muito breve com relação ao conhecimento, para mim, é claro que a gente tem posicionamentos diferenciados, mas para mim, essa questão do conhecimento, ela se torna pacífica, a possibilidade de conhecer, justamente pelo fato de um entendimento que eu tenho, que é o mesmo entendimento que foi esposado nos acórdãos paradigmas, no sentido de que sequer precisa de comprovação de dolo. Então, para mim, eu, obviamente, dou provimento ao recurso, independentemente de comprovação de dolo, mas com relação de dolo, não, de conduta dolosa ou das demais condutas constantes na lei que trata dessa questão, né, que é a Lei 4.502, mas eu queria fazer algumas considerações sobre as rubricas que foram objeto de compensação, né, e aí já tratar um pouquinho da forma com que o contribuinte atuou para fazer essas compensações. Nós temos aqui 4 rubricas em relação às quais foram feitas compensações. A primeira dela são subsídios de agentes políticos. Nós estamos aqui tratando de um caso de uma prefeitura, e a prefeitura, ela se compensou desses valores, que eram valores que já estavam prescritos, sem sequer fazer retificação de GFIP. Mas não é só isso, talvez se tivesse só essa questão desses valores, a gente pudesse ainda, no meu caso, eu pudesse ter um posicionamento parecido com o posicionamento do conselheiro João Vitor, porque realmente, para o período em que essas compensações foram efetuadas, existe uma decisão, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se afastou essas contribuições. Então, mesmo elas estando prescritas, existia, aliás, estando prescrita a possibilidade de fazer a compensação, existia, de fato, a discussão jurídica a respeito dessas rubricas e uma decisão judicial mandando afastar por um determinado período. Mas o contribuinte, ele também tratou aí, ele compensou
verbas que ele diz que são verbas indenizatórias. E aí, no caso, eu discordo do relator do recorrido de que existia discussão em relação a essas verbas. Essas verbas, elas não são aquelas verbas onde se discutia com muita veemência pelo STJ a questão da inconstitucionalidade dessas verbas, da lei com relação da natureza indenizatória dessas verbas. Essas verbas que o contribuinte diz indenizatórias são horas extras, são férias, repouso semanal remunerado. Então, todos nós temos conhecimento que existia uma discussão no STJ a esse respeito, mas existia em relação a outras verbas, e não a essas verbas. Essas verbas, pelo que eu sei, não existe nenhum posicionamento do Poder Judiciário assim, mais consistente no sentido de declará-las inconstitucionais. Eu conheço decisão de primeira instância, eu conheço algumas decisões até de TRFs, mas essa discussão sobre essas verbas, ela não prosperou no STJ. Então, a despeito do que se falou no acórdão recorrido, eu acho que não seria o caso. Uma outra questão também, o contribuinte, ele fez compensação de valores relacionados à alíquota RAT. Ele fez essas compensações, sendo que a legislação, ela claramente estabelecia um percentual de RAT para esse contribuinte, e no caso dos órgãos públicos, ele se compensou de RAT, né? Uma outra coisa, o contribuinte também fez uma compensação de um valor, de uma rubrica chamada aqui SECOR/GFIP, que ele não justificou em momento nenhum qual seria a origem, né, de onde a justificativa para ele efetuar essa compensação. Então, é mais um motivo. E outra coisa, esse contribuinte ele nunca teve ação judicial. Ele traz para cá todas essas rubricas que ele entende serem compensadas sem sequer ter discutido. Ele não tinha decisão favorável e nem desfavorável a ele com relação a isso. Ele nunca discutiu isso na justiça. Então, para mim, nesse caso específico, eu acho, né, que houve realmente uma atitude deliberada do contribuinte no sentido de diminuir o valor das contribuições previdenciárias que ele deveria pagar, né, que ele deveria recolher em função da sua declaração em GFIP, e aí, no caso, além de entender que o parágrafo 10 do artigo 89 não exige essa questão da comprovação de fraude, dolo, etc., eu acho que nesse caso, diferentemente de outros que a gente já viu aqui, houve sim essa atitude deliberada do contribuinte no sentido de diminuir o pagamento das contribuições. Então, eu até concordo com a decisão de DRJ e com a própria autoridade autuante no que diz respeito a essa questão. Então, eu estou abrindo a divergência também com relação ao mérito. Conselheira Ana Cecília. Antes da conselheira Ana Cecília votar, só queria fazer uma observação com relação a uma das verbas que foram objeto de compensação, que seria texto de férias. Aí o Mário pode até me corrigir se eu estiver errado, mas nesse caso aí tinha decisão do STJ em recurso repetitivo, que afastava a incidência de contribuição sobre texto de férias, e depois essa decisão só veio a ser modificada agora recentemente no julgamento, se não me engano, do tema 20. Desculpa, João, tinha mesmo, é porque aqui está só férias, não tem expressão texto, então mas texto de férias certamente todos nós conhecemos, mas as outras verbas não existia discussão. Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Olha a divergência. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Presidente, eu até ia considerar os termos do voto do relator, se fosse só em relação à questão da prescrição, mas com o esclarecimento do formário, até verificando aqui o voto, né, eu entendo também que aqui não há necessidade de comprovação de dolo, eu vou acompanhar a divergência. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões e reiterando só o que eu tive, a observação, né, a sensação que eu tive do lançamento.
no sentido de que, tanto que o fiscal ele cita expressamente o artigo 72 da 4.502, então eu estou entendendo que ele motivou a aplicação da multa isolada em razão da comprovação de que para ele seria uma conduta fraudulenta, e aí acolheu o mérito do recurso da Fazenda Nacional no sentido de que não há que se fazer a demonstração dessa conduta fraudulenta. Eu estou entendendo que seria quase que uma alteração, né, do próprio lançamento, e eu acho que a gente estaria avançando um pouco dentro da leitura que eu fiz desse lançamento. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, pelo não provimento do recurso. Bem, eu acompanho a divergência, e só fazendo um esclarecimento em relação a essa questão que a conselheira Rita colocou, eu acho que aí o contrário, sim, não seria possível, né? Se o acórdão, se em todo lugar dissesse que não precisa de dolo, e se fosse alguma coisa assim, precisa de ter dolo. Aí sim. Agora, nesse caso, eu não vi em nenhum momento, porque tem muitos, a maioria dos casos, não se, é só mesmo, a pessoa tem ação judicial, né, e não se caracteriza nenhuma daquelas figuras. Nesse caso, até se caracterizou, mas eu acho que isso é só um plus. Eu não estou vendo ali que o auditor não iria, se não tivesse essa figura, ele iria deixar de aplicar a multa. Quer dizer, ele está dando, claro, ele está vendo um monte de decisão aqui do CAC, principalmente, dizendo, tem que ter dolo, tem que ter dolo. Nesse caso, teve. Agora, se teve, e eu tenho um paradigma que diz que nem precisa, e teve, eu não consigo entender como isso não seria com mais razão ainda, né? A gente já aplicou esse mesmo raciocínio em relação à multa qualificada, né? Que, por exemplo, a conduta que está se tratando teve por exemplo, valor altíssimo, valor alto e mais reiteração e mais não sei o quê. Aí se traz um caso em que se manteve a multa só com a reiteração. Aí só por causa disso, eu não sei, poxa, se traz um paradigma só com a reiteração, já varia, e no caso que eu tenho 3 motivações, então eu não vejo essa questão do ponto de vista lógico da admissibilidade, nem da comparação. Eu não vejo ali que foi só por causa disso. Ele vai dizendo tudo, e depois ele enquadra ali, mas ele em nenhum momento está dizendo que é só por isso. E se eu tenho paradigma que entende que aplica a multa, sem nem precisar de demonstrar isso, e se eu tenho a demonstração, eu, sinceramente, não vejo como isso prejudicaria o conhecimento. Eu entendo, sim, que tudo, inclusive, que foi colocado pelo conselheiro João Vitor, que seria outra motivação, eu entendo como reforço. Quem entende que não precisa, entende e reforça. Fundamenta e reforça. Quem entende que precisa, fundamenta e reforça. Agora, eu, com todas as vênias, nunca entendi que isso aí fosse uma multa duplicada, né? É uma multa que foi estabelecida. Foi estabelecido esse percentual. E aí faz uma referência só por causa do percentual. Mas em nenhum momento eu vejo que tivesse que isso fosse uma multa duplicada. Foi estabelecida uma multa alta por se entender que é uma conduta, até porque tem a ver com essa parte toda de previdência, que a gente tem sempre que tem um valor maior, vamos dizer assim, porque tem a ver com benefícios, com aposentadoria, enfim, né, com um direito maior aí para o futuro. Mas, então, foi uma opção do legislador agora. Então, entendo eu, com todas as vênias, que discutir a lei, né, porque ela não poderia ter feito isso, creio eu que não estaria na nossa esfera. Isso é um caso para se levar, sei lá, para o judiciário, ou se tentar alguma alteração legislativa, mas aqui na nossa esfera aqui, que é o cumprimento da legislação e verificar a legalidade, não vejo como se relativizar aí a própria pertinência ou não do dispositivo, né, com todas as vênias. Então, eu voto também com a divergência. Então, no mérito, então já conheceu-se por maioria, né? E no mérito, por maioria também, né? Dar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros João Vitor, relator, Ana Cecília, né? E Rita. Ana Cecília e Rita. Isso, presidente. Bem, continua designado você, Mário? Designado. Então, designado ao final o conselheiro Mário. Então, vamos passar aqui para o número 2 da pauta. O número 2 da pauta é de minha relatoria. Deixa eu ver, eu acho que eu já coloquei os dois aí. Bom, então, o número 2 da pauta, a relatoria da conselheira Maria Helena, é o recorrente Fazenda Nacional interessado no município de Caldas. Bem, aqui se vocês me permitem, eu vou direto ao voto, porque ele tem eu até coloquei aí, sob a forma de resolução, tem uma questão de conhecimento. E eu estou aqui, fiz até a versão já, a versão também como acórdão, só pelo princípio da eventualidade. Mas creio que temos uma questão de conhecimento, por quê? Porque é um caso também dessa mesma matéria que acabamos de julgar, né, de multa, o recurso especial da Fazenda Nacional Tempestiva, restante perquirir se atende aos demais pressupostos, para o seu conhecimento. É o DEBCAD números tais aí, relativos a glosas de compensação informada nas guias da GFIP, sem comprovação documental que justificasse tal procedimento, e aplicação de multa por compensação indevida. Então, na qual foi recorrido, deu provimento parcial ao recurso, afastando a multa ao argumento de ausência de demonstração de conduta dolosa, mesma linha aí. Em seu apelo, a Fazenda pede a manutenção da citada multa por falsidade na declaração. E aí, ela pede mesmo isso, né, traz o paradigma, foi dado seguimento. Só que aí, até um alerta que é feito até no nosso manual, enfim, que tem que se ler todo o recurso, principalmente os pedidos, porque às vezes o pedido tem alguma coisa que é matéria, e seria caso de também ter paradigma, não tem paradigma, né? Para verificar e se realmente se enfrentar todas aquelas situações que, embora sendo um pedido, um requerimento, na verdade, uma matéria. Então, não tem só porque a pessoa faz pela forma de um pedido, vai ter, porque se dá seguimento para um recurso, sem fazer qualquer ressalva em relação àquilo que pode ser discutido, obviamente que o recorrente vai querer tratar de tudo quando o processo chegar aqui. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o colegiado já é bastante sensível para isso, nós temos mandado muita coisa voltar. O que acontece aqui é que se coloca a matéria, né, que foi dado seguimento, aí veja que no final há um pedido alternativo, na folha 548, diz assim: na remota hipótese dessa igreja turma não acolher o entendimento acima exposto, requer-se, então, a aplicação da multa do percentual de 75, tal como previsto no seguinte lugar. Essa ideia, por isso até que eu reforcei aqui no julgamento anterior, que isso não é uma multa qualificada, não é uma multa duplicada, é uma multa de 150 desde o início. Ninguém era uma multa de 75, que se tivesse dolo e tal, seria para 150. Isso é uma multa lá, da 9.430, específica. Essa daí apenas falou o percentual, mas é uma multa independente. E aqui foi pedido isso, né? A Fazenda faz esse pedido. Eu acho que tem um microfone que está um pouquinho barulhento, só para verificar onde está tendo barulho. Bom, aí, vejam, e aí ele diz assim, inclusive assim, tal como previsto no seguinte julgado. Para mim é um paradigma isso. Claro que isso aí não foi trazido como matéria nem como paradigma, mas nós aqui tratamos como recurso até o que se estiver em contra-razões, confirme ou não se a gente faz isso, né? Tanto para a Fazenda quanto para o contribuinte, se nas contra-razões, às vezes é uma matéria que às vezes o acórdão tem dois fundamentos, e o contribuinte, dois fundamentos dependentes para ganhar ou perder, e aí ele não tem sucesso em um, mas tem em outro. Um exemplo disso é multa
multa por não declaração multa por falta de retenção na fonte, desculpa. Multa por falta de retenção na fonte versus isenção da verba. A pessoa diz assim, não, a verba era isenta, por isso que eu não fiz a retenção na fonte. Diz assim, não, a verba não é isenta, ela é tributável. Mas, realmente, essa multa acabou. Lembra? Nós temos casos assim. Aí o contribuinte vai em contra-razões, ele ganhou. A Fazenda, então, recorre. Aí, nas contra-razões, ele traz essa matéria e diz assim, olha, eu, então, inclusive, eu nem recorri dessa parte aqui de ser ou não tributável, essa matéria, porque eu ganhei. Então, eu não teria interesse. Mas, então, nessa matéria aqui, tem tal coisa e tem o acórdão tal. Nós acolhemos isso como recurso adesivo, lembra que nós já fizemos isso algumas vezes, tanto para a Fazenda quanto para o contribuinte. O último que a gente fez era até um caso acho que era do Bradesco, que a gente fez, era um caso exatamente desse de multa, exatamente como eu falei, de multa por falsa retenção. Então, aqui, eu não vejo como, dentro de um recurso, né, só porque, eu acho até pelo princípio do informalismo moderado, da instrumentalidade das formas, eu não tratar isso como uma matéria. Inclusive, foi até citado um acórdão aqui. Né? Então, no final, né, ela diz, primeiro fala isso nas razões do recurso, aí depois diz assim, em face do exposto, requer a União conhecimento e provimento do presente recurso, que a matéria que foi dado seguimento era para a multa, né, questão da multa por compensação indevida, reconhecendo a validade da cobrança da multa, ou então reduzindo-se a multa em questão ao patamar de 75%. E ela tinha falado aqui desse paradigma, desse acórdão que teria feito isso. E a gente sabe que teve isso mesmo, em algum momento se entendeu assim. Embora essa multa, assim, com todas as vênias, é uma multa que sempre foi estabelecida nesse patamar, não tem agravamento ou qualificação, ela é uma multa que já nasceu assim, uma multa isolada, né, por compensação indevida. Então, eu estou propondo uma resolução para conversão em diligência para evitar cerceamento de direito, porque isso até o julgamento do processo anterior mostra que há um entendimento mesmo de que isso é uma qualificadora que exigiria aquelas figuras lá da outra que diz assim, é de 75, e se tiver A, B, C, D, é 150. Essa já nasceu assim, é o seguinte, falsidade. Esse é o tipo que está aqui naquela coisa, não tem nenhuma, não consigo ver assim, nenhuma conexão com outras figuras, mas vejam que é um posicionamento que vamos dizer assim, se tem aqui no CARF, tanto assim que tem várias, a Fazenda já trouxe essa matéria várias vezes aqui em recurso, certo? Então, eu estou propondo que seja convertido em diligência esse julgamento para a complementação dessa parte aí, para se evitar cerceamento, a alegação de cerceamento, certo? Então, aqui, eu fiz até um mérito aqui, mas eu estou convertendo o julgamento do recurso em diligência de Procoju para que este encaminhe o processo à Câmara de Origem para a complementação do exame de admissibilidade do recurso especial da Fazenda, nesse sentido aí. Essa matéria, considerando isso aí como um paradigma. Nós fazemos isso o tempo inteiro, em recursos do contribuinte também, que não só assim, que cheguem aqui, mas na hora da admissibilidade em si. Muitas vezes isso acontece, e isso está sendo determinado, inclusive em manual, para que se olhe. E se tiver sido cumprido, né, aí a nossa checklist, teria já vindo com isso aí já analisado. E a gente, normalmente, às vezes o recurso, às vezes não é muito, vocês pegam toda hora recurso também, assim, não é muito, vamos dizer assim, não está didaticamente separado, então lá mistura a admissibilidade com conhecimento, e a gente aplica aí a instrumentalidade das formas, e estando demonstrada a divergência, se traz a matéria, e se analisa de todo jeito, e não se conhece, enfim, não se nega segmento, e se tem direito a agravo, enfim, segue-se, coloca-se a matéria na linha aí de como deve ser feita a admissibilidade. Bem, é isso então. Eu estou propondo, então, a conversão de diligência. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho.
Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanha, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. De acordo. Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento. Está aí no final, viu, Mário? Posso só copiar. Do recurso em diligência, a DIPRO COJU, a DIPRO COJU, para... Depois a gente tem uma forma já que eu ponho aqui, para envio à Câmara de origem, para complementação da admissibilidade do recurso. Bom, agora, o número 3 da pauta, vocês querem fazer já um intervalo? E a gente botaria 10h41? Querem fazer ou querem fazer mais um e fazer o final depois? Eu prefiro o intervalo, presidente. Tá? Então, a gente volta, são 10h26, a gente volta, então, 10h41, certo? 15 minutos de intervalo, tá bom? Então, tá, podemos interromper a gravação, então, por favor, apoio.